Esse programa contém cenas fortes. Recomenda-se critério ao espectador. Arquivos extraterrestres. Nenhum sangue ou rastro. Poucas pistas. Uma misteriosa cena de crime grotesca e brutal. Um ser humano seria capaz de tal ato? Ou seriam alienígenas em uma missão intergaláctica? Andaremos no limite entre a realidade e ficção ao abrirmos os arquivos extraterrestres sobre mutilações de gado. – 25 de agosto de 2004. Farnham, Nebraska. Terra do gado, onde os fazendeiros acordam cedo para levar os animais ao pasto. É uma rotina tranquila, interrompida apenas pela emoção do nascimento de um novo bezerro. Mas o sossego dessa pequena cidade foi abalado por uma terrível descoberta. No rancho de Larry Jurgens, uma vaca é encontrada morta, mutilada em um cânion remoto. Eu estava naquele canto, quando vi a vaca caída. Pensei que fosse mais uma vaca velha que havia morrido. Então me aproximei para ver o que havia acontecido e, ao examiná-la, vi que o ubre e a língua haviam sido removidos. Então a história fica ainda mais estranha. Eu ergui a perna da vaca e percebi que o ubre fora cortado. Havia um buraco mais ou menos desse tamanho no lugar do ubre. A língua e o olho haviam sumido. Sim, o olho. O outro olho também havia sumido. Observando os restos mortais da vaca, os fazendeiros ficam intrigados com o fato de não haver sangue na cena e em seus arredores. Estranhamente, o corte no couro parece preciso e proposital. Isso não aparenta ser o trabalho de predadores. Os fazendeiros estão perplexos. Esse é um estranho fenômeno conhecido como mutilação de animais. O olho da vaca foi arrancado, deixando a carne exposta, como vemos nas fotos. Linda Howe é uma especialista em casos de mutilação de gado. Ela já escreveu livros, produziu documentários e investigou mais de 1000 casos de mutilação nos últimos 25 anos. Ela está investigando o caso de Farnham. Os casos de mutilação de gado apresentam similaridades e esse não é diferente. O ubre foi removido com um corte circular preciso e sem hemorragia. O caso de Larry Jurgens apresenta todos os indícios de mutilação. Além disso, foram encontrados 2 furos no tórax. Um caso de mutilação clássico é caracterizado pela remoção cirurgicamente precisa de certas partes do corpo e pela ausência de sangue na cena. Na maioria das vezes, partes da mandíbula, olhos, orelhas e órgãos sexuais são removidos. Muitos casos apresentam o que chamamos de extração do reto. Sabemos que as vacas têm muito sangue e um ser humano tem 3 litros de sangue no corpo. Imagine quanto sangue deveria haver nas cenas desses crimes. Mas muitos veterinários hesitam em afirmar que tais ocorrências sejam misteriosas. O simples fato de não haver sangue derramado no local, de forma alguma significa que o sangue do animal foi drenado. Isso não faz nenhum sentido. É impossível afirmar isso apenas olhando a terra ao redor da carcaça.
Outros animais permanecem afastados dos locais das mutilações. E em muitos casos, raios e trovões são relatados nas datas dos eventos. As mortes ocorrem em locais remotos, longe de olhares curiosos, mas não se restringem apenas aos Estados Unidos. A mutilação de gado é um fenômeno mundial. Ao examiná-lo, percebemos a recorrência desses eventos em determinadas regiões, que têm sido as mesmas há mais de 50 anos. Talvez isso venha ocorrendo há milhões de anos, e só agora nós percebemos. A longa história de mutilações de animais apresenta outro elemento incomum: a presença de objetos voadores não identificados, ou OVNIs. O mais antigo documento sobre o assunto data do século XIX. É um artigo de jornal com depoimento juramentado e envolvia uma vaca, um político e um OVNI. O mais antigo registro de um caso de mutilação de gado data de 1897. Alexander Hamilton, membro da Câmara de Deputados do Kansas, relatou que um objeto cilíndrico de 90 metros aterrissou em sua fazenda e abduziu uma de suas vacas. Um político precisa ter boa reputação, por isso acredito na veracidade dessa história. Creio que esse tenha sido o primeiro caso legítimo de abdução e mutilação de gado. Mas o Sr. Hamilton era um grande mentiroso. Ele próprio admitiu que havia inventado essa história. Se a história é real ou não, é fato que o assunto já era discutido antes do século XX. 50 anos antes de Roswell e da febre dos filmes de ficção que invadiu nossas mentes com imagens de OVNIs. A mutilação de milhares de vacas, cavalos e ovelhas podem ter sido ignorados antes do fenômeno ser definido e comunicado ao público. Que eu saiba, não existem menções ao termo na primeira metade do século XX. Creio que o primeiro caso conhecido é o de 1967, em Alamosa, no Colorado. Snip foi o nome que a imprensa deu à égua, que na verdade se chamava Lady. Ao relatarem a história, eles usaram um nome errado. Mas Snip foi encontrada no pasto por seus donos e apresentava todos os indícios e sintomas clássicos de mutilação. Foram encontradas incisões cirúrgicas precisas e não havia rastros ou pegadas. A polícia local investigou o caso e não chegou a nenhuma conclusão sobre o ocorrido. Até hoje, é um caso não solucionado. Ao longo dos anos, um elemento-chave mostrou-se recorrente. Nas áreas próximas das cenas de mutilação, as pessoas relatavam terem ouvido sons estranhos vindos dos céus e que pareciam com o barulho de um helicóptero. As pessoas começaram a ver coisas nos céus na época dos eventos. Primeiro, ouviam um barulho que descreviam como similar ao de um motor de avião, tão alto que muitas vezes fazia as casas vibrarem. Outras pessoas afirmavam ter visto luzes alaranjadas nos céus. Não sabemos bem com o que estamos lidando, mas uma característica recorrente nos casos de mutilação é a presença de OVNIs na região do evento. O mesmo ocorreu em Farnham. Moradores locais relataram acontecimentos estranhos na noite que a vaca de Jurgens foi morta. O fazendeiro foi buscar informações na internet e encontrou Linda Moulton Hall. Recebo muitos e-mails e ligações de fazendeiros que ouviram falar do meu trabalho, pedindo ajuda para descobrir a causa da morte de um animal. Foi assim que conheci o caso de Larry Jurgens, em Farnham, Nebraska. Ela sabe quais pistas deve procurar e como coletá-las para investigar os casos de mutilação de gado. Esse fazendeiro está contando com Linda para descobrir quem ou o que fez isso.
A especialista em mutilação de gado Linda Hall chega em Farnham, Nebraska, para investigar a misteriosa morte da vaca de Larry Jurgens. O local é remoto e de difícil acesso. Ao chegar lá, Hall se aproxima com cuidado, fazendo observações preliminares com uma máquina fotográfica. Estou no eixo norte-sul do animal. Algo muito interessante é que esse local é cercado de montanhas por todos os lados. Seja lá o que tenha ocorrido aqui, foi feito longe do olhar de testemunhas. Linda busca os sinais clássicos de um autêntico caso de mutilação. Ela encontra esterco fresco, indicando que o rebanho esteve aqui há pouco tempo. Mas ela nota que as outras vacas mantêm distância do local. Ela faz anotações sobre a área e a orientação do corpo. A vaca está morta há quase uma semana. Então, Linda se aproxima para uma análise mais detalhada. As orelhas estão intactas. É um dos poucos casos onde as orelhas não foram removidas. Observando o corpo da vaca, mesmo depois de morta, podemos notar que era muito saudável. Ela deu à luz um bezerro que hoje pesa 180 quilos. Então, era um animal muito saudável. Apesar de o corpo estar há dias em decomposição, seus órgãos não estão espalhados, como costuma ocorrer em ataques de predadores. Por gerações, a mutilação de gado tem revelado animais mortos sob circunstâncias estranhas e misteriosas. As locações remotas, a precisão dos cortes, a ausência de pistas e suspeitos e a grande área de ocorrência dos eventos levaram alguns pesquisadores a conclusões extraordinárias. Algumas pessoas acreditam na participação de alienígenas. Não existem indícios que confirmem essa teoria. Mas também não existem provas de envolvimento humano. Mas existem relatos de avistamentos de OVNIs nos locais. Isso nos leva a concluir que existe a possibilidade de envolvimento alienígena. O governo americano estaria de posse dessas espaçonaves. E caso estejam, eles teriam provas de que os ocupantes dessas espaçonaves sejam responsáveis pelas mutilações de animais? Se os OVNIs existem, eles podem ser responsáveis pelos barulhos e luzes vindos do céu ou até mesmo pelas mutilações. Em 1989, fui convencida de que seres de outro planeta estavam envolvidos nesses casos. Essa é a história real. Uma história que envolve espaçonaves capazes de erguer uma vaca no ar e praticar remoções cirúrgicas para depois devolvê-la à Terra. O estado da musculatura das vacas coincidem com os relatos de pessoas que viram animais caindo de discos luminosos dos céus. Os alienígenas teriam a tecnologia para fazer cirurgias sem derramar sangue? Tal prática é impossível para os seres humanos. Na maioria dos casos, a causa de morte é hemorragia, total perda de sangue. Não temos equipamento cirúrgico para fazer esse tipo de coisa. Os aparelhos necessários para fazer isso não existem, nem nos melhores hospitais. Mas mesmo que os alienígenas tenham a habilidade para conduzir essa matança durante anos, qual seria sua motivação? Alguns acreditam que o motivo por trás disso é a pesquisa genética. Eles estão interessados em nosso DNA, e o DNA das vacas é muito parecido com o nosso.
Os alienígenas estariam estudando a biologia bovina como parte de uma missão intergaláctica maior. Algo além da compreensão humana e vital à sobrevivência alienígena. Os aliens podem usar a manipulação genética. Não chega a ser como o Parque dos Dinossauros, onde criavam dinossauros a partir do DNA de anfíbios. Mas os aliens têm uma tecnologia avançada no campo da genética e podem usar o código bovino em suas pesquisas e preencher as lacunas para completar o DNA humano. Além disso, o sangue humano é compatível com o sangue de gado. Existem similaridades suficientes entre humanos e bovinos. Isso me faz crer que estejam fazendo algum tipo de pesquisa com o nosso DNA. A ideia de que alienígenas estejam extraindo DNA de sangue bovino para realizar pesquisas genéticas atrai a desconfiança dos céticos. A teoria que culpa os alienígenas pelas mutilações é a explicação menos provável. Para os veterinários, essas teorias são extraordinárias demais para ser verdadeiras. Não estou ciente que haja tanta similaridade entre os sangues humano e bovino. O ser humano tem 46 cromossomos e uma vaca tem 40 cromossomos. Há uma diferença aí. Será que eles são tão próximos? Eu creio que não, mas não tenho certeza. Deixando de lado a teoria dos OVNIs, muitos acreditam que a resposta está aqui na Terra. Eles afirmam que as misteriosas mutilações são apenas algum tipo de trote ou parte de um culto satânico secreto. Já vi muitos casos de animais que foram mutilados ou desfigurados. Mas em todas as ocorrências foi provado, com o auxílio da polícia, que os culpados eram pessoas com problemas mentais. Nunca vi um ato de mutilação inexplicável. Essas mutilações têm ocorrido há mais de 40 anos e o envolvimento de seres humanos nunca foi provado. Nunca houve um fazendeiro que encontrasse provas de um ritual satânico ou coisa parecida. Para os fazendeiros do oeste americano, a mutilação de gado significa perda de dinheiro. E eles querem respostas. Em 1975, os casos de mutilação tornaram-se tão constantes que o senador do Colorado, Floyd Haskell, pediu ajuda ao governo. Em 29 de agosto de 1975, Haskell escreveu um requerimento pedindo que o FBI interviesse no caso. Apesar de a Agência de Investigação do Colorado ter analisado os incidentes, a falta de direção frustrou as investigações. A Agência de Investigação do Colorado se envolveu a partir da década de 70, pois muitos fazendeiros estavam perdendo gado, que era o sustento deles. Isso significava um grande prejuízo. A carta de Haskell alertava que os fazendeiros estavam se armando para proteger seus familiares e seu gado. Algo devia ser feito antes que alguém se ferisse. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Antes da febre das mutilações influenciar a mente dos fazendeiros, quando eles encontravam uma vaca morta, simplesmente pensavam que o animal havia caído de velhice e sido atacado pelos predadores. Em sua resposta ao senador Haskell, o diretor do FBI, Clarence Kelly, escreveu: "Sinto informá-lo, mas esses atos não constituem uma violação da lei federal e estão fora da jurisdição do FBI." Em 14 de março de 1979, o senador do Novo México e ex-astronauta Harrison Schmitt pediu uma investigação federal, afirmando que as mutilações haviam cruzado a fronteira do estado. Acho que eles realmente acreditavam na possibilidade de envolvimento alienígena.
Eles chegaram à conclusão de que precisavam aprofundar as investigações. Isso levou à inquirição liderada por Kenneth Rommel, que havia se aposentado do FBI em maio de 1979, assumindo o cargo de diretor de investigação de operações de mutilação animal do estado do Novo México. Ele analisou alguns casos e tinha a mente aberta pelo que eu pude perceber em alguns de seus relatórios. Rommel tinha centenas de casos históricos e atuais para investigar. De alguma forma, sua opinião mudou durante o tempo que trabalhou para o estado do Novo México. A pesquisadora de casos de mutilação, Linda Howe, falou pessoalmente com Rommel. Quando fui ao escritório de Kenneth Rommel, eu era apenas uma repórter fazendo uma entrevista com um investigador do estado do Novo México. Nós sentamos e a primeira coisa que ele disse foi: provarei a todos que isso não passa de um ato de um predador. Após um ano de investigação, Rommel enviou seu relatório final. Ele declarou que, após examinar todos os indícios, chegara à conclusão de que a maioria das mutilações havia sido causada por predadores. Todos os jornais publicavam as histórias do mistério que assolava a pradaria. De lenda rural, o assunto saltou para as manchetes dos jornais. As reportagens introduziram o termo mutilação de gado no vocabulário de investigadores de assuntos paranormais inexplicáveis. A mutilação de gado, como outros fenômenos relacionados a extraterrestres, levanta suspeitas de conspiração em torno do governo americano. É difícil imaginar que o governo americano saía por aí mutilando gado por qualquer motivo que seja. Não faz sentido. E caso sejam culpados, por que agiriam de modo a imitar o ato de predadores? A teoria do governo não faz sentido. O diretor da agência de investigação do Colorado me disse que se a CIA, o FBI e outras agências do governo quisessem mutilar animais para algum projeto secreto, eles simplesmente comprariam o que fosse preciso, esconderiam em uma base militar e fariam o que quisessem sem ninguém saber. Não podemos provar que o governo esteja envolvido. Não sabemos se há envolvimento alienígena ou se existem alienígenas. Não há provas. Eles ainda não aterrissaram na Casa Branca. Mas Linda Howe já viu muitos animais mortos e não aceita a posição do governo de que todas as estranhas mortes sejam atos de predadores. Talvez alguma pista de envolvimento alienígena pode surgir em Farnham. – 25 de agosto de 2004. Rancho Jurgens, em Farnham, Nebraska. Linda Moulton Howe, especialista em mutilações de gado, conclui a documentação fotográfica da área próxima à vaca morta. Então, ela coleta amostras da vegetação ao redor. Preciso coletar uma boa quantidade de clorofila. Existe um teste bastante preciso que mede o metabolismo de qualquer coisa que tenha clorofila e revela se houve algum impacto na mitocôndria. A clorofila é a substância responsável pela cor verde das plantas, e as mitocôndrias contêm o material genético dos vegetais. Linda quer saber se esses componentes foram alterados. Para isso, ela identifica cada amostra de grama retirada ao redor do corpo. Eu estou coletando amostras 22 metros ao norte do corpo do animal. Essa
é a distância máxima que podemos nos afastar do corpo para fazer o controle e tentar descobrir a composição da grama e do solo local. Então, caminharei em círculos para o oeste até alcançar a mesma distância nessa direção do corpo. Linda usa o mesmo método de coleta e registro para colher as amostras de solo. Então, usando um potente ímã, Linda tenta atrair qualquer material de ferro da área ao redor da vaca. Vou arrastar o ímã ao redor do animal e caminharei em círculos para coletar as partículas do chão. Muitas vezes encontramos magnetita, que é comum em cenas como esta. Em áreas ao redor de mutilações de gado e em círculos de plantação, encontramos até 750 vezes mais magnetita no solo do que o normal. É por isso que uso o ímã. Se obtivermos uma leitura alta, saberemos que algo estranho ocorreu. Após fazer isso, colocarei o ímã em um saco plástico, de modo que tudo o que foi coletado fique dentro do saco e possa ser examinado em um microscópio no laboratório de Leavengood. A magnetita é a forma mais magnética do óxido de ferro. É um cristal muito sólido e escuro. A magnetita é encontrada por todo o planeta, mas a alta concentração desse minério em locais associados a atividades alienígenas pode indicar uma importante descoberta. O fato de encontrarmos alterações na grama e nas plantas, que são muito similares em algumas situações, nos faz pensar se houve alguma tecnologia envolvida. E nesse caso, de quem e por quê. Então, Linda examina os 2 estranhos buracos encontrados no tórax da vaca. É um buraco de uns 3 milímetros. Se tentar cutucá-lo com a mão ou com o lápis, não conseguirá. Exato. Ajude-me a encontrar o segundo buraco. Quando fizeram a necrópsia na vaca de Colorado, descobriram que o músculo do coração fora removido do pericárdio. O pericárdio estava intacto e chegaram à conclusão de que o furo de 6 milímetros encontrado teria alguma relação com o que houve com os órgãos internos da vaca. Seria esse furo um canal que leva ao coração? O coração é composto de músculo e tecido conectivo, um tecido elástico. Quanto ao pericárdio, nunca vi uma situação onde o coração tenha sido atingido e destruído, sem afetar o pericárdio. Se pegarmos aqui... Com a ajuda do fazendeiro, Linda corta a parte do couro da vaca com os pequenos buracos para análises posteriores. Agora vamos trazer isso até o chão para ver o que temos. Vamos colocar isso aqui e ver se conseguimos achar o segundo buraco. Devia estar aqui. Sim, está bem aqui. Estranho, não? Após várias horas de investigação, a equipe é alertada de que um fazendeiro vizinho descobriu outra vaca morta. Eles correm até um vale remoto a 11 quilômetros de distância. Viu isso hoje? Isso mesmo. Ela pode ter morrido ontem à noite. Sim, ela pode estar aqui há umas 48 horas, pois não havia nada aqui ontem.
Eu poderia... Não pode ter sido há 48 horas, e sim entre ontem à noite e hoje. Linda encontra um cenário similar ao primeiro. Ela fotografa a segunda vaca e interroga o segundo fazendeiro. Como esse é outro vale escondido, ela fica intrigada com as similaridades dos casos. Nesse caso, temos uma teta faltando e a língua não está dentro da boca. O desaparecimento da língua não é fácil de explicar. Um predador não seria capaz de agarrar a língua e arrancá-la, a não ser que ela estivesse em estado de decomposição. O que eles podem fazer é mastigá-la aos poucos. Se for um pássaro, ele bicará a língua, arrancando pequenos pedaços. Se for um pequeno roedor, mastigará lentamente. Outra explicação é que o músculo da língua pode ter se contraído com os outros tecidos e enrolado para dentro da garganta. Quem fez isso, afinal? Será algum maluco fazendo atrocidades por aí? Teria que ser um maluco com acesso aos hemisférios norte e sul e a todos os países, pois é um fenômeno mundial. Vem acontecendo desde os anos 50. E até hoje, ninguém nunca foi preso ou acusado por mutilar animais. Os fazendeiros dizem que alguns moradores da região relataram ter presenciado barulhos e luzes estranhas nas noites dos incidentes. Eu estava na cama e eu estava dormindo então, quando algo me acordou. O que foi? Um barulho muito alto. Parecia um avião ou um helicóptero sobrevoando a casa. Cheguei a pensar que aquilo fosse entrar em casa. Quanto tempo durou o barulho? Creio que uns 40 segundos. Parecia um helicóptero, mas não exatamente. Era apenas muito alto, como um avião. Moramos perto da estrada, onde passam carros e caminhões. Mas aquilo soava diferente. Era estranho? Estranho e assustador. Relatos de objetos voadores foram registrados nas proximidades das fazendas onde ocorreram as mutilações. Soava como uma aeronave voando baixo. Era um barulho ensurdecedor e durou um tempo. Então ele chegou, eu perguntei o que estava havendo e ele saiu para ver. E o que você viu, Dan? Eu vi apenas uma luz branca indo naquela direção. Como voava abaixo, achei que fosse um avião, mas não o vi. A única coisa que viu foi a luz branca? Isso mesmo. Com a investigação de campo concluída, as amostras são enviadas para laboratórios em Michigan e Pensilvânia para serem analisadas. Duas semanas após investigar os casos de mutilação em Nebraska, Linda Hall encontra o Dr. Levin Good no laboratório de biofísica Pineland, em Michigan, para examinar os resultados das amostras de solo coletadas. Levin Good procura micropartículas de magnetita, um óxido de ferro, e esferas avermelhadas de um minério de ferro chamado hematita, encontrado em grandes quantidades em locais de mutilação de gado. Esse é o material magnético colhido pelo ímã em Farnham. Você pode ver que as partículas de magnetita e hematita são minúsculas.
Elas têm de 5 a 20 microns de diâmetro. São realmente pequenas. Em alguns casos, essas partículas chegam a ter de 30 a 40 microns. Mas nessa amostra de solo, elas são minúsculas. Então, temos magnetita nas amostras de Farnham? Sim. A magnetita é encontrada na poeira meteórica que flutua no espaço. Segundo o Dr. Levengood, ela pode se misturar com o plasma, como aquele encontrado na aurora boreal, conhecida como luzes do norte. Isso ocorre na ionosfera de 96 a 160 quilômetros acima da Terra. Essas energias se auto-organizam e formam o que nós chamamos de vórtices de plasma. Essas anomalias atmosféricas podem girar tão rápido que, como um tornado, podem descer à Terra trazendo grande quantidade de magnetita. O espiral de energia pode explicar a alta densidade de magnetita no solo. Não estamos falando sobre a energia que produz a mutilação bovina. Estamos falando sobre um número de energias interativas, o que na ciência nós chamamos de condições limite. Linda Howe acredita que a tecnologia alienígena usa a energia de plasma para atingir o gado. O que observamos nesse microscópio, de certa forma, é a trilha, a conexão entre essa energia e a atmosfera superior que desceu à Terra, alterando o solo. A magnetita é a prova dessa interação. Sim, é um forte indício. Nas amostras de grama, o Dr. Levengood detectou mudanças sutis no padrão de crescimento causado por energias indeterminadas. O que você descobriu nas amostras de Farnham? Esse vermelho e azul significam que há uma energia destrutiva e outra energia acelerando o crescimento? Correto. A vantagem desse método é que, como podemos ver, a maneira com que a energia da grama foi alterada em relação ao tempo segue uma função matemática muito precisa. Então, analisamos essa função para ver se a planta está metabolizando normalmente. A análise do Dr. Levengood indica que as amostras de grama foram coletadas em um padrão circular ao redor da vaca. Essa amostra foi retirada a oeste. Note como essa curva é quase plana. A oeste do animal? Sim, a oeste do animal. E veja, a metabolização está normal. Já essa amostra revela a alta energia absorvida. E você pode ver a diferença na inclinação dos dois gráficos. Essa é a amostra coletada a norte ou noroeste. É a amostra com crescimento acelerado. Você descobriu que houve uma direção na mudança de energia antes mesmo de ver essas fotos. Sim. Apesar de o Dr. Levengood não ter visto essas imagens anteriormente, suas descobertas coincidem com as fotos tiradas em Farnham. A energia destrutiva aparece aqui. Isso mesmo. E esse é o gráfico dessa energia? Sim, de algum lugar por aqui. Isso sugere que a energia veio do noroeste. Exatamente. O Dr. Levengood não sabe, mas essa conclusão é significante. Pois as testemunhas das estranhas luzes afirmaram que o objeto voador veio do noroeste. A amostra de couro retirada da vaca de Larry Jurgens apresentava 2 pequenos furos. E Linda acredita que sejam incisões cirúrgicas que levam ao coração da vaca. A espécime foi examinada pelo patologista-chefe do Laboratório de Diagnóstico Animal da Universidade da Pensilvânia.
Ele escreveu um relatório muito honesto. E o interessante é que ao ler o texto do relatório, ele declara que não pode excluir o fato de que os furos tenham sido feitos por energia térmica. Sou patologista há 27 anos. Já examinei vacas cujas línguas úbris ou retos foram removidos sob circunstâncias aparentemente estranhas. Mas no final, todos os casos puderam ser explicados pela ação de predadores. Independentemente do resultado dos testes de laboratório, a investigação forense salienta as misteriosas circunstâncias que cercam as mutilações de gado e a questão da intervenção alienígena. O governo americano ainda defende o relatório de Rommel de 1979, que diz que esses casos de mutilações foram causados por seres humanos ou predadores. Nem os alienígenas, nem o governo teriam qualquer relação com isso. Não existem provas de que extraterrestres estejam envolvidos em mutilações de animais. Não existem evidências. Não há nenhuma prova consistente. Não existem testemunhas que tenham presenciado a mutilação de uma vaca. Nenhum ser humano, culto satânico ou alienígena pode ser culpado. E não há provas consistentes indicando o envolvimento do governo ou de OVNIs. Em Farnham, o mistério continua. Nenhum sangue, nenhum rastro. E mais... Arquivos extraterrestres. Nenhum sangue ou rastro. Poucas pistas. Uma misteriosa cena de crime grotesca e brutal. Um ser humano seria capaz de tal ato? Ou seriam alienígenas em uma missão intergaláctica? Andaremos no limite entre a realidade e ficção ao abrirmos os arquivos extraterrestres sobre mutilações de gado. – 25 de agosto de 2004. Farnham, Nebraska. Terra do gado, onde os fazendeiros acordam cedo para levar os animais ao pasto. É uma rotina tranquila, interrompida apenas pela emoção do nascimento de um novo bezerro. Mas o sossego dessa pequena cidade foi abalado por uma terrível descoberta. No rancho de Larry Jurgens, uma vaca é encontrada morta, mutilada em um cânion remoto. Eu estava naquele canto, quando vi a vaca caída. Pensei que fosse mais uma vaca velha que havia morrido. Então me aproximei para ver o que havia acontecido e, ao examiná-la, vi que o ubre e a língua haviam sido removidos. Então a história fica ainda mais estranha. Eu ergui a perna da vaca e percebi que o ubre fora cortado. Havia um buraco mais ou menos desse tamanho no lugar do ubre. A língua e o olho haviam sumido. Sim, o olho. O outro olho também havia sumido. Observando os restos mortais da vaca, os fazendeiros ficam intrigados com o fato de não haver sangue na cena e em seus arredores. Estranhamente, o corte no couro parece preciso e proposital. Isso não aparenta ser o trabalho de predadores. Os fazendeiros estão perplexos. Esse é um estranho fenômeno conhecido como mutilação de animais. O olho da vaca foi arrancado, deixando a carne exposta, como vemos nas fotos.
Linda Howe é uma especialista em casos de mutilação de gado. Ela já escreveu livros, produziu documentários e investigou mais de 1000 casos de mutilação nos últimos 25 anos. Vaca. Vou arrastar o ímã ao redor do animal e caminharei em círculos para coletar as partículas do chão. Muitas vezes encontramos magnetita, que é comum em cenas como esta. Em áreas ao redor de mutilações de gado e em círculos de plantação, encontramos até 750 vezes mais magnetita no solo do que o normal. É por isso que uso o ímã. Se obtivermos uma leitura alta, saberemos que algo estranho ocorreu. Após fazer isso, colocarei o ímã em um saco plástico, de modo que tudo o que foi coletado fique dentro do saco e possa ser examinado em um microscópio no laboratório de Leavengood. A magnetita é a forma mais magnética do óxido de ferro. É um cristal muito sólido e escuro. A magnetita é encontrada por todo o planeta, mas a alta concentração desse minério em locais associados a atividades alienígenas pode indicar uma importante descoberta. O fato de encontrarmos alterações na grama e nas plantas, que são muito similares em algumas situações, nos faz pensar se houve alguma tecnologia envolvida. E nesse caso, de quem e por quê. Então, Linda examina os 2 estranhos buracos encontrados no tórax da vaca. É um buraco de uns 3 milímetros. Se tentar cutucá-lo com a mão ou com um lápis, não conseguirá. Exato. Ajude-me a encontrar o segundo buraco. Quando fizeram a necrópsia na vaca de Colorado, descobriram que o músculo do coração fora removido do pericárdio. O pericárdio estava intacto e chegaram à conclusão de que o furo de 6 milímetros encontrado teria alguma relação com o que houve com os órgãos internos da vaca. Seria esse furo um canal que leva ao coração? O coração é composto de músculo e tecido conectivo, um tecido elástico. Quanto ao pericárdio, nunca vi uma situação onde o coração tenha sido atingido e destruído, sem afetar. Era estranho? Estranho e assustador. Relatos de objetos voadores foram registrados nas proximidades das fazendas onde ocorreram as mutilações. Soava como uma aeronave voando baixo. Era um barulho ensurdecedor e durou um tempo. Então ele chegou. Eu perguntei o que estava havendo e ele saiu para ver. E o que você viu, Dan? Eu vi apenas uma luz branca indo naquela direção. Como voava abaixo, achei que fosse um avião, mas não o vi. A única coisa que viu foi a luz branca? Isso mesmo. Com a investigação de campo concluída, as amostras são enviadas para laboratórios em Michigan e Pensilvânia para serem analisadas. Duas semanas após investigar os casos de mutilação em Nebraska, Linda Howe encontra o Dr. Leavengood no laboratório de biofísica Pineland, em Michigan, para examinar os resultados das amostras de solo coletadas. Leavengood procura micropartículas de magnetita, um óxido de ferro,
e esferas avermelhadas de um minério de ferro chamado hematita, encontrado em grandes quantidades em locais de mutilação de gado. Esse é o material magnético colhido pelo ímã em Farnham. Você pode ver que as partículas de magnetita e hematita são minúsculas. Elas têm de 5 a 20 microns de diâmetro. São realmente pequenas. Em alguns casos, essas partículas chegam a ter de 30 a 40 microns. Mas nessa amostra de solo, elas são minúsculas. Então, temos magnetita nas amostras de Farnham? Sim. A magnetita é encontrada na poeira meteórica que flutua no espaço. Segundo o Dr. Levengood, ela pode se misturar com o plasma, como aquele encontrado na aurora boreal, conhecida como luzes do norte. Isso ocorre na ionosfera de 96 a 160 quilômetros acima da Terra. Essas energias se auto-organizam e formam o que nós chamamos de vórtices de plasma. De Larry Jurgens. O local é remoto e de difícil acesso. Ao chegar lá, Hal se aproxima com cuidado, fazendo observações preliminares com uma máquina fotográfica. Estou no eixo norte-sul do animal. Algo muito interessante é que esse local é cercado de montanhas por todos os lados. Seja lá o que tenha ocorrido aqui, foi feito longe do olhar de testemunhas. Linda busca os sinais clássicos de um autêntico caso de mutilação. Ela encontra esterco fresco, indicando que o rebanho esteve aqui há pouco tempo. Mas ela nota que as outras vacas mantêm distância do local. Ela faz anotações sobre a área e a orientação do corpo. A vaca está morta há quase uma semana. Então, Linda se aproxima para uma análise mais detalhada. As orelhas estão intactas. É um dos poucos casos onde as orelhas não foram removidas. Observando o corpo da vaca, mesmo depois de morta, podemos notar que era muito saudável. Ela deu à luz um bezerro que hoje pesa 180 quilos. Então, era um animal muito saudável. Apesar de o corpo estar há dias em decomposição, seus órgãos não estão espalhados, como costuma ocorrer em ataques de predadores. Por gerações, a mutilação de gado tem revelado animais mortos sob circunstâncias estranhas e misteriosas. As locações remotas, a precisão dos cortes, a ausência de pistas e suspeitos e a grande área de ocorrência dos eventos levaram alguns pesquisadores a conclusões extraordinárias. Algumas pessoas acreditam na participação de alienígenas. Não existem indícios que confirmem essa teoria. Mas também não existem provas de envolvimento humano. Mas existem relatos de avistamentos de OVNIs nos locais. Isso nos leva a concluir que existe a possibilidade de envolvimento alienígena. O governo americano estaria de posse dessas espaçonaves? E caso estejam, eles teriam provas de que os ocupantes dessas espaçonaves sejam responsáveis pelas mutilações de animais? Vaca caída. Pensei que fosse mais uma vaca velha que havia morrido. Então me aproximei para ver o que havia acontecido e, ao examiná-la, vi que o ubre e a língua haviam sido removidos. Então a história fica ainda mais estranha. Eu ergui a perna da vaca e percebi que o ubre fora cortado. Havia um buraco mais ou menos desse tamanho no lugar do ubre. A língua e o olho haviam sumido.
Sim, o olho. O outro olho também havia sumido. Observando os restos mortais da vaca, os fazendeiros ficam intrigados com o fato de não haver sangue na cena e em seus arredores. Estranhamente, o corte no couro parece preciso e proposital. Isso não aparenta ser o trabalho de predadores. Os fazendeiros estão perplexos. Esse é um estranho fenômeno conhecido como mutilação de animais. O olho da vaca foi arrancado, deixando a carne exposta, como vemos nas fotos. Linda Howe é uma especialista em casos de mutilação de gado. Ela já escreveu livros, produziu documentários e investigou mais de 1000 casos de mutilação nos últimos 25 anos. Ela está investigando o caso de Farnham. Os casos de mutilação de gado apresentam similaridades e esse não é diferente. O ubre foi removido com um corte circular preciso e sem hemorragia. O caso de Larry Jurgens apresenta todos os indícios de mutilação. Além disso, foram encontrados 2 furos no tórax. Um caso de mutilação clássico é caracterizado pela remoção cirurgicamente precisa de certas partes do corpo e pela ausência de sangue na cena. Na maioria das vezes, partes da mandíbula, olhos, orelhas e órgãos sexuais são removidos. Muitos casos apresentam o que chamamos de extração do reto. Sabemos que as vacas têm muito sangue e um ser humano tem 3 litros de sangue no corpo. Imagine quanto sangue deveria haver nas cenas desses crimes. Mas muitos veterinários hesitam em afirmar que tais ocorrências sejam misteriosas. Então ela coleta amostras da vegetação ao redor. Preciso coletar uma boa quantidade de clorofila. Existe um teste bastante preciso que mede o metabolismo de qualquer coisa que tenha clorofila e revela se houve algum impacto na mitocôndria. A clorofila é a substância responsável pela cor verde das plantas, e as mitocôndrias contêm o material genético dos vegetais. Linda quer saber se esses componentes foram alterados. Para isso, ela identifica cada amostra de grama retirada ao redor do corpo. Eu estou coletando amostras 22 metros ao norte do corpo do animal. Essa é a distância máxima que podemos nos afastar do corpo para fazer o controle e tentar descobrir a composição da grama e do solo local. Então, caminharei em círculos para o oeste até alcançar a mesma distância nessa direção do corpo. Linda usa o mesmo método de coleta e registro para colher as amostras de solo. Então, usando um potente ímã, Linda tenta atrair qualquer material de ferro da área ao redor da vaca. Vou arrastar o ímã ao redor do animal e caminharei em círculos para coletar as partículas do chão. Muitas vezes, encontramos magnetita, que é comum em cenas como esta. Em áreas ao redor de mutilações de gado e em círculos de plantação, encontramos até 750 vezes mais magnetita no solo do que o normal. É por isso que uso o ímã. Se obtivermos uma leitura alta, saberemos que algo estranho ocorreu. Após fazer isso, colocarei o ímã em um saco plástico
de modo que tudo o que foi coletado fique dentro do saco e possa ser examinado em um microscópio no laboratório de Leavengood. A magnetita é a forma mais magnética do óxido de ferro. É 40 anos e o envolvimento de seres humanos nunca foi provado. Nunca houve um fazendeiro que encontrasse provas de um ritual satânico ou coisa parecida. Para os fazendeiros do oeste americano, a mutilação de gado significa perda de dinheiro. E eles querem respostas. Em 1975, os casos de mutilação tornaram-se tão constantes que o senador do Colorado, Floyd Haskell, pediu ajuda ao governo. Em 29 de agosto de 1975, Haskell escreveu um requerimento pedindo que o FBI interviesse no caso. Apesar de a Agência de Investigação do Colorado ter analisado os incidentes, a falta de direção frustrou as investigações. A Agência de Investigação do Colorado se envolveu a partir da década de 70, pois muitos fazendeiros estavam perdendo gado, que era o sustento deles. Isso significava um grande prejuízo. A carta de Haskell alertava que os fazendeiros estavam se armando para proteger seus familiares e seu gado. Algo devia ser feito antes que alguém se ferisse. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Antes da febre das mutilações influenciar a mente dos fazendeiros, quando eles encontravam uma vaca morta, simplesmente pensavam que o animal havia caído de velhice e sido atacado pelos predadores. Em sua resposta ao senador Haskell, o diretor do FBI, Clarence Kelly, escreveu: "Sinto informá-lo, mas esses atos não constituem uma violação da lei federal e estão fora da jurisdição do FBI." Em 14 de março de 1979, o senador do Novo México e ex-astronauta Harrison Schmitz pediu uma investigação federal, afirmando que as mutilações haviam cruzado a fronteira do estado. Acho que eles realmente acreditavam na possibilidade de envolvimento alienígena. Eles chegaram à conclusão de que precisavam aprofundar as investigações. Isso levou à inquirição liderada por Kenneth Rommel, que havia se aposentado do FBI em maio de 1979, assumindo o cargo de diretor de investigação de operações de mutilação animal do estado. A Agência de Investigação do Colorado se envolveu a partir da década de 70, pois muitos fazendeiros estavam perdendo gado, que era o sustento deles. Isso significava um grande prejuízo. A carta de Haskell alertava que os fazendeiros estavam se armando para proteger seus familiares e seu gado. Algo devia ser feito antes que alguém se ferisse. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Antes da febre das mutilações influenciar a mente dos fazendeiros, quando eles encontravam uma vaca morta, simplesmente pensavam que o animal havia caído de velhice e sido atacado pelos predadores. Em sua resposta ao senador Haskell, o diretor do FBI, Clarence Kelly, escreveu: "Sinto informá-lo, mas esses atos não constituem uma violação da lei federal e estão fora da jurisdição do FBI." Em 14 de março de 1979, o senador do Novo México e ex-astronauta Harrison Schmitz pediu uma investigação federal, afirmando que as mutilações haviam cruzado a fronteira do estado. Acho que eles realmente acreditavam na possibilidade de envolvimento alienígena. Eles chegaram à conclusão de que precisavam aprofundar as investigações.
Isso levou à inquirição liderada por Kenneth Rommel, que havia se aposentado do FBI em maio de 1979, assumindo o cargo de diretor de investigação de operações de mutilação animal do estado do Novo México. Ele analisou alguns casos e tinha a mente aberta pelo que eu pude perceber em alguns de seus relatórios. Rommel tinha centenas de casos históricos e atuais para investigar. De alguma forma, sua opinião mudou durante o tempo que trabalhou para o estado do Novo México. A pesquisadora de casos de mutilação, Linda Hall, falou pessoalmente com Rommel. Quando fui ao escritório de Kenneth Rommel, eu era apenas uma repórter fazendo uma entrevista com um investigador do estado do Novo México. Nós sentamos e a primeira coisa que ele disse foi: provarei a todos que isso não passa de um ato de um predador. Após um ano de investigação, Rommel enviou seu relatório final. Ele declarou que, após examinar todos os indícios, chegara à conclusão de que o DNA das vacas é muito parecido com o nosso. Os alienígenas estariam estudando a biologia bovina como parte de uma missão intergaláctica maior. Algo além da compreensão humana e vital à sobrevivência alienígena. Os aliens podem usar a manipulação genética. Não chega a ser como o parque dos dinossauros, onde criavam dinossauros a partir do DNA de anfíbios. Mas os aliens têm uma tecnologia avançada no campo da genética e podem usar o código bovino em suas pesquisas e preencher as lacunas para completar o DNA humano. Além disso, o sangue humano é compatível com o sangue de gado. Existem similaridades suficientes entre humanos e bovinos. Isso me faz crer que estejam fazendo algum tipo de pesquisa com o nosso DNA. A ideia de que alienígenas estejam extraindo DNA de sangue bovino para realizar pesquisas genéticas atrai a desconfiança dos céticos. A teoria que culpa os alienígenas pelas mutilações é a explicação menos provável. Para os veterinários, essas teorias são extraordinárias demais para ser verdadeiras. Não estou ciente que haja tanta similaridade entre os sangues humano e bovino. O ser humano tem 46 cromossomos e uma vaca tem 40 cromossomos. Há uma diferença aí. Será que eles são tão próximos? Eu creio que não, mas não tenho certeza. Deixando de lado a teoria dos OVNIs, muitos acreditam que a resposta está aqui na Terra. Eles afirmam que as misteriosas mutilações são apenas algum tipo de trote ou parte de um culto satânico secreto. Já vi muitos casos de animais que foram mutilados ou desfigurados. Mas em todas as ocorrências foi provado, com o auxílio da polícia, que os culpados eram pessoas com problemas mentais. Nunca vi um ato de mutilação inexplicável. Essas mutilações têm ocorrido há mais de 40 anos e o envolvimento de seres humanos nunca foi provado. Nunca houve um fazendeiro que encontrasse provas de um ritual satânico ou coisa parecida. Para os fazendeiros do oeste americano, a mutilação de gado significa perda de dinheiro e eles querem respostas. Dentro da boca. O desaparecimento da língua não é fácil de explicar. Um predador não seria capaz de agarrar a língua e arrancá-la, a não ser que ela estivesse em estado de decomposição. O que eles podem fazer é mastigá-la aos poucos. Se for um pássaro, ele bicará a língua, arrancando pequenos pedaços.
Se for um pequeno roedor, mastigará lentamente. Outra explicação é que o músculo da língua pode ter se contraído com os outros tecidos e enrolado para dentro da garganta. Quem fez isso, afinal? Será algum maluco fazendo atrocidades por aí? Teria que ser um maluco com acesso aos hemisférios norte e sul e a todos os países, pois é um fenômeno mundial. Vem acontecendo desde os anos 50. E até hoje, ninguém nunca foi preso ou acusado por mutilar animais. Os fazendeiros dizem que alguns moradores da região relataram ter presenciado barulhos e luzes estranhas nas noites dos incidentes. Eu estava na cama e eu estava dormindo então, quando algo me acordou. O que foi? Um barulho muito alto. Parecia um avião ou um helicóptero sobrevoando a casa. Cheguei a pensar que aquilo fosse entrar em casa. Quanto tempo durou o barulho? Creio que uns 40 segundos. Parecia um helicóptero, mas não exatamente. Era apenas muito alto, como um avião. Moramos perto da estrada, onde passam carros e caminhões. Mas aquilo soava diferente. Era estranho? Estranho e assustador. Relatos de objetos voadores foram registrados nas proximidades das fazendas onde ocorreram as mutilações. Soava como uma aeronave voando baixo. Era um barulho ensurdecedor e durou um tempo. Então ele chegou, eu perguntei o que estava havendo e ele